Olha, péssima notícia para o Bolsonaro. Nos 4 maiores colégios eleitorais do país, que significam metade dos eleitores do Brasil, o Lula ganha. E não apenas ganha, o Lula está ampliando a sua vantagem sobre o Bolsonaro. E como se isso não fosse ruim o suficiente para ele, tem uma outra notícia. Os candidatos apoiados pelo Lula estão subindo. Quer dizer, os candidatos a governador que o Lula apoia também estão subindo, o que significa que o voto no Lula está cristalizado e ele consegue ainda transferir voto para outros. A pior situação para o Bolsonaro é na Bahia. Na Bahia saíram 2 pesquisas essa semana. Uma pesquisa Genial Quest e a outra pesquisa à tarde, do jornal à tarde, pesquisa Atlas. E as 2 pesquisas mostraram o seguinte: o Lula no primeiro turno tem 63% a 65% de intenções de votos. Veja, não são votos válidos. Se contar votos válidos, ele chega quase a 70%. A diferença do Lula para o Bolsonaro é de quase 50 pontos. Tá ruim a coisa para o Bolsonaro. Só que a pior notícia é o seguinte: o Bolsonaro começou a tentar uma aproximação com o ACM Neto. O ACM Neto era prefeito de Salvador, neto do ACM, que é em Salvador lá, como se fosse um deus, o ACM, não sei porquê. Pois bem, e o ACM Neto, ele é líder nas pesquisas para o governo do estado da Bahia. E o Bolsonaro tentou uma aproximação com ele. O ACM Neto não quis aproximação, mas a gente sabe que rola muito bolsolão. Então o Bolsonaro tem meios indiretos de tentar aproximação com políticos. Inclusive isso explica aquele apoio que o Kassab ia apoiar o candidato, o Haddad, ao governo de São Paulo, e na última hora resolveu apoiar o Tarcísio. Nada pode explicar isso, ninguém sabe o que aconteceu ali. Tá, o Bolsonaro estava tentando, só que essas 2 pesquisas que saíram nessa semana mostraram o seguinte: a liderança do ACM Neto, que era de 50 pontos no mês passado, está caindo. Em uma das pesquisas, a diferença diminuiu 7 pontos. A diferença do ACM Neto para o candidato do PT, que é desconhecido, o nome dele é Jerônimo. A diferença do ACM Neto para o Jerônimo caiu, e caiu muito. E na outra pesquisa, a diferença que é de 50 pontos. Quando dizem, olha, mas o Jerônimo é apoiado pelo Lula e o ACM Neto não tem apoio, nem o ligar ao Bolsonaro ainda. A diferença de 50 pontos cai para apenas 5 pontos. Só que a pior parte é o seguinte: um mês atrás, quando se perguntava, olha, o Jerônimo é ligado ao Lula, o ACM Neto não é ligado a ninguém, a diferença era de 14 pontos. Agora é de 5, caiu 9 pontos a diferença em um mês, quando ditos os apoios. A outra pesquisa, a pesquisa do Atlas, já não fala sobre apoios, mas a diferença é pequena. Nessa pesquisa não tem 50 pontos não, a diferença é pequena. Então, no lugar onde quase todo mundo vota no Lula, o Bolsonaro tinha ali alguma expectativa de conseguir alguns votos. E isso está indo por água abaixo. Para piorar, se o ACM Neto for ligado ao Bolsonaro, aí não tenha dúvida, ele perde do Jerônimo e é capaz do Jerônimo ganhar ainda no primeiro turno. Então a chance do ACM Neto aceitar apoiar o Bolsonaro ou um apoio do Bolsonaro agora é praticamente zero, tá um pânico na campanha do ACM Neto e um pânico na campanha do Bolsonaro porque ele não consegue fechar palanques estaduais. O Lula tá avançando no Pará e em Amazonas, 2 estados onde até então nas pesquisas o Bolsonaro ganha, porém também tem uma tendência de virada. Olha, a coisa tá muito feia para o Bolsonaro. Eu vou te explicar tudo aqui, estado por estado, aí você vai entender como a situação do Bolsonaro é ruim, é muito ruim. Tem gente falando, não, nossa, o Bolsonaro, talvez ele consiga subir na pesquisa agora que ele tá dando os auxílios. Olha, é muito, muito difícil. Mas antes eu peço que se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. Olha, é um segundinho, aqui embaixo tem o botão inscrever, clica nele e aí você está fortalecendo a oposição a esses malditos. Olha, eles estão malucos, estão promovendo a violência, estão promovendo o discurso de ódio, estão fazendo de tudo, eles estão indo agora pro tudo ou nada. Então a gente precisa fortalecer a oposição a esses malditos. E ó, hoje estamos chegando aí no Plantão Brasil a 800 mil inscritos. Enquanto eu gravo o vídeo tem 799.800, então faltam 200. Não sei se já chegou a 800 mil quando você estiver assistindo o vídeo, mas se não chegou, ou se chegou também, se inscreva, vamos aí, rumo a 1 milhão. Quanto mais inscritos, maior é o nosso alcance para levar a verdade, para quebrar no meio as mentiras dessa corja aí que está destruindo o Brasil. Agora, vamos falar do Bolsonaro. Primeiro eu vou mostrar, ó, essa pesquisa na Bahia foi capa do Jornal à Tarde, tem aqui uma cópia aqui da capa, ó, foi destaque, só se falava nisso. Aí, ó, presidente, aí aparece aqui, Lula 64,8. Bolsonaro 23,1. Essa pesquisa à tarde Atlas. Ciro Gomes 4, aí Pablo Marçal 2, Simone Tebet 2, Janones 1. É engraçado que eu nem sei quem é Pablo Marçal, mas na Bahia ele tá na frente
dos candidatos lá da terceira via. Tá. Aí, diferença entre ACM Neto e Jerônimo é de apenas 7 pontos. Essa é a grande manchete do Jornal à Tarde. Aí você vai ver, ACM Neto 39 e Jerônimo 32. A diferença caiu 7 pontos e é de apenas 7, era de 14. Caiu pela metade a diferença em um mês. Em um mês. Essa pesquisa não fala sobre apoios. Eles não perguntam, olha, Jerônimo apoiado pelo Lula. Mas eles dizem Jerônimo PT. Eles dizem a Semineto União Brasil. A pesquisa Genial Quest não, simplesmente dá os nomes e não dá o partido. Então, muita gente não sabe que o Jerônimo ele tem apenas 11%, a Semineto 61%. Aí, depois, na pesquisa Genial Quest, que é outra, não é essa, eles perguntam, olha, o candidato do Bolsonaro, que está lá atrás, o candidato do Bolsonaro é o João Roma. João Roma, ele era ministro da Cidadania, agora ele está como deputado. O João Roma é apoiado pelo Bolsonaro, aí não sei quem é apoiado por não sei quem. O João Roma apoiado pelo Bolsonaro ou não apoiado pelo Bolsonaro não muda nada. Ele fica sempre entre 10% a 12%, não muda a prática. O apoio do Bolsonaro não dá um voto, é capaz de tirar. Tá? Se ele apoiar o ACM Neto, tira. Aí, a ACM Neto tem 61 na pesquisa Genial Quest e o Jerônimo 11. Quando eu falo ACM Neto sem apoio nenhum, e eles até falam quem apoia a ACM Neto, algum candidato da terceira via, é irrelevante. E o Jerônimo apoiado pelo Lula. Aí é que a coisa muda de tom. O Jerônimo vai para 38 e a ACM Neto fica com 43. Quer dizer, de 43 para 61, ele perde 18 pontos o ACM Neto. E de 31 e de 11 para 38, ganha 27 pontos o Jerônimo com o apoio do Lula. Quer dizer, é muita coisa que o Jerônimo ganha e tem muitos indecisos ainda. Especialistas, até a matéria do À Tarde, a matéria é grande aqui, tudo mais, não é só matéria de capa, ó, eles escrevem muito, você pode ver aqui, escrevem muito na capa sobre a pesquisa, escrevem mais aqui, tudo isso é sobre a pesquisa. Mas a principal matéria está dentro do jornal, eu li e vários especialistas dizem, olha, a tendência é de virada, o pessoal do ACM Neto tá extremamente preocupado, porque quando você vê um candidato fazendo assim e o outro fazendo assim na pesquisa, a tendência é muito grande, chamam isso em pesquisa de abrir a boca do jacaré. Quando tá cruzando assim, um faz assim, outro faz assim, aí abre uma boca, a boca do jacaré. E tá para o Jerônimo passando, abre a boca do jacaré, quer dizer o seguinte, é um termo usado por cientistas políticos em pesquisa, que é o seguinte, abriu a boca do jacaré, já era, não fecha mais. Então, só fecha para mordida no dia da eleição. Assim como aconteceu com o Lula e com o Bolsonaro. Eu lembro que eu usei esse termo aqui um ano atrás. Foi em julho de 2021. Falei, gente, eu mostrei uma pesquisa. Até o Paulo Pimenta fez uma publicação nas redes sociais dele falando sobre a boca do jacaré e fazendo piada. Ele desenhou o jacarezinho nas pesquisas. Tá? O Lula e o Bolsonaro, assim, empatados até que fez assim. O Lula subiu, o Bolsonaro caiu. E aí pronto, a partir daquele momento tivemos estabilidade nas pesquisas. Então tá ruim a situação. O Bolsonaro não vai conseguir fechar palanque com a ACM Neto na Bahia. O ACM Neto não vai querer o Bolsonaro, que aí é que ele cai mesmo. O João Roma não traz voto nenhum novo para o Bolsonaro, ele simplesmente pega os votos do bolsonarismo que já são dele. O Bolsonaro tentou promover o João Roma como ministro da Cidadania, o criador do Auxílio Brasil, não pegou entre o povo, não pegou, rejeição a ele é gigantesca. Aí vem outros estados. Em São Paulo, o Tarcísio conseguiu o apoio do Kassab, porém o Lula logo depois conseguiu fazer o Márcio França tirar a candidatura e o Haddad tende a subir. As pesquisas mostram também estabilidade, pelo menos no cenário sem Márcio França está estável, o Haddad bem na frente, e ali o Tarcísio e o atual governador brigando, só que quase ninguém conhece o atual governador, então o Tarcísio está com um problemão em São Paulo. O pior, nas pesquisas a presidente, o Lula está subindo em São Paulo, assim como o Lula saiu nessa semana, e no Rio de Janeiro está subindo. Rio de Janeiro, vamos lembrar, o Bolsonaro teve quase 70% dos votos válidos no Rio de Janeiro em 2018. Agora o Lula não apenas está na frente, o Lula subiu 5 pontos, o Bolsonaro caiu 1 na última pesquisa, aumentou em 6 pontos a diferença em um mês, no Rio de Janeiro. É uma virada assim, histórica do PT no Rio de Janeiro contra o Bolsonaro, comparado a 2018. Em São Paulo também, virada histórica, o Lula está na frente muito acima da margem de erro em São Paulo. Aí, vamos a outro colégio eleitoral. Em Minas Gerais, o Lula também está muito, mas muito na frente. São mais de 10 pontos na frente do Bolsonaro. Em segundo turno, mais de 20 pontos. Aí tem uma coisa, muitos cientistas políticos dizem, olha, quem ganha em Minas Gerais sempre é eleito presidente da República. É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e quem ganha em Minas Gerais, engraçado, isso é desde o Collor.
Quem ganha em Minas acaba sendo eleito presidente. E nesse caso, é um dos poucos casos em que não tem ali uma disputa. Não, está muito à frente o Lula. Então aí temos os maiores colégios eleitorais do Brasil, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com o Lula muito na frente do Bolsonaro, exceto na Bahia, é virada. Nos outros 3 estados é uma virada do PT sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro ganha nos 3 em 2018. Aí, vamos a estados em que o Bolsonaro ainda ganha. Os estados do Centro-Oeste, o Bolsonaro ganha em todos, e o PT tinha dado esses votos como perdidos. Aí eu expliquei aqui essa semana que o Lula conseguiu um apoio importante no Mato Grosso, que vai virar alguns votos. Mas são colégios eleitorais pequenos. Alguns desses estados têm menos de 1 milhão de eleitores. Então não é uma coisa que muda muito, mas você vira 100 mil votos, 200 mil votos, é muita coisa. Tá. Aí, Amazonas e Pará são os dois estados do norte em que o Bolsonaro ganha do Lula. São os 2 únicos estados em que ali o Bolsonaro ganha do Lula. O Lula conseguiu fechar apoio com o Eduardo Braga, que é do MDB. O Eduardo Braga, ele apoiava o Bolsonaro em 2019, até o comecinho da pandemia, ele virou oposição. Inclusive na CPI da Covid ele era um dos membros da oposição, mas não era oposição ferrenha, era uma oposição assim mais ou menos moderada, mas oposição. Tá, o Lula conseguiu o palanque do Eduardo Braga, ele deve ser eleito governador. E com o Omar Aziz candidato à reeleição. O Omar Aziz é muito forte no Amazonas, já foi prefeito de Manaus, já foi governador do Amazonas, aí senador, vai para outro mandato como senador. E o Eduardo Braga também é muito forte, senador eleito em 2018, ficou em primeiro na eleição, e agora é um dos favoritos, se não o favorito, para ganhar a eleição. Então eles viram muitos votos a favor do Lula. Muitos bolsonaristas moderados, e lá em Manaus, a maioria do bolsonarismo, isso é importante saber por estado. Tem estados em que o bolsonarismo, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, são bolsonaristas mais fiéis. Então a chance de mudar o voto desse pessoal é muito pequena. Mas tem estados como Rio de Janeiro e estados do norte em que os bolsonaristas são mais moderados. Eles são moderados, são bolsonaristas moderados que podem mudar o voto de Bolsonaro para nulo, ou os que eram bolsonaristas e agora votam nulo, que o Bolsonaro, comparado com 2018, ele caiu em todos os estados. Esses que votaram Bolsonaro e agora votam nulo podem mudar de nulo para o PT, porque eles são bolsonaristas muito mais moderados, diferente de Santa Catarina e Paraná, por exemplo, ou do Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, em que tem um bolsonarismo mais cristalino ali. Tá, mais cristalino, mais cristalizado, mais impregnado ali. É melhor usar essa palavra impregnado, que o bolsonarismo é uma coisa que fede, né? Fica impregnado na pessoa. Tá, aí o Lula conseguiu também no Pará. Ele vai fechar apoio na semana que vem, ou na próxima, ele ainda não marcou a agenda, mas ele vai, provavelmente, já quando ele chegar no Pará, subir no palanque do atual governador, que é o Helder Barbalho. Fechando o apoio do governador, que tem uma aprovação muito grande lá no Pará, o Lula tende a virar muitos votos do Bolsonaro, porque lá no Pará, assim como no Amazonas, alguns estados do norte, no Nordeste também, em alguns estados, não em todos, acontece isso de que se o candidato lá, o governador, que todo mundo gosta, fala, vote em fulano, o pessoal vai lá e vota. E mas eu gosto mais, vota em quem o candidato que é ali da região mandou. Por isso, Bolsonaro está com dificuldade. Ele não esperava tantas traições. Eu falei aqui essa semana que o Centrão deu aval assim, ó. Quem quiser trair o Bolsonaro, à vontade, não faremos nada, ninguém será punido. Seja do PL, que é o partido do Bolsonaro, seja do Partido Progressista, do Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, mais importante ministro do Bolsonaro, ou seja do Republicanos, que é o partido da Universal, que está com o Bolsonaro assim desde o começo. Não interessa. Quem quiser apoiar o Lula, apoie, não vai ter punição, não vai ter problema algum, não vai ter nenhum tipo de rejeição no partido, nem sequer mal-estar vai ter. Quer apoiar o Lula, apoie. E alguns deputados, e aí eu falo não do PT, deputados aí de partidos como o PSD, que é um partido de centro-direita, MDB, já dizem o seguinte, olha, em Brasília, o que se diz dentro do Congresso Nacional, como se trata a situação para daqui 6 meses, para o futuro, é o seguinte, Lula presidente. Ninguém trabalha com a hipótese, mínima hipótese do Bolsonaro ganhar a eleição ou dele conseguir dar um golpe. Não, a única hipótese que se trabalha em Brasília é o seguinte, ó, a partir de janeiro o presidente vai ser o Lula. É isso. Então muitos deputados tendem a trair o Bolsonaro nas próximas semanas. Muitos, que até hoje ainda atendem ligação do Bolsonaro, se precisar ainda vão para o palanque com o Bolsonaro, talvez não vão mais. Talvez hoje talvez até umas semanas atrás iriam, talvez hoje já não mais, e daqui a algumas semanas já vão começar a buscar o pessoal do PT para falar, olha, quero subir no palanque do PT, por favor, deixa eu subir no palanque. O PT vai falar, não,
Aí eles vão começar a tentar usar o nome do Lula para ganhar voto. Falar, ó, eu apoio o Lula. O Lula não me apoia, mas eu apoio o Lula. Para ver se consegue enganar algumas pessoas. Essa vai ser a tática de muita gente do Centrão. Você viu lá o Bezerra Coelho? Filho dele candidato ao governo, o outro filho candidato a deputado, aí eles, Lula, 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 o Lula não tá lá, o Lula não pede voto para eles, mas eles pedem voto pro Lula para enganar o povo, pro povo pensar que eles estão com o Lula. Apoiaram o Bolsonaro por 3 anos e 6 meses, mas agora pedem voto pro Lula. Você vê, muita gente no Centrão tá fazendo a mesma coisa. Eles pegam essas emendas do Bolsolão que o Bolsonaro pagou, que eles usam muito para comprar voto, aí eles, no caso do Fernando Bezerra Coelho, ele usa isso para quê? Ele fez várias cisternas, ele contratou várias cisternas que ele só dá cisternas para quem vota nele. Aí o Bolsonaro pensou, vou liberar essa verba, esse cara vai falar, vote em mim e no Bolsonaro. Não, o cara fala, vote em mim, eu tô com o Lula, vote em mim por favor, além de eu te dar presente, eu estou com o Lula. Porque se ele falar, eu te dou o presente, mas eu tô com o Bolsonaro, é capaz do cara pegar o presente e não votar nele, que não vai votar em alguém que está com o Bolsonaro. Quer dizer, o número de apoiadores do Lula, os números do Lula nas pesquisas fazem com que parlamentares que estavam com o Bolsonaro até então falem, olha, não tô mais, eu tô com o Lula. Ou omitam que estavam com o Bolsonaro, que é isso que está acontecendo. Agora, tá um desespero na campanha do Bolsonaro. Lá na Bahia tá para ter uma virada histórica. Esse número de pesquisa nunca aconteceu. De alguém com tão pouco porcentagem, alguém que ninguém conhece, simplesmente chega e começa a subir, disparar nas pesquisas. Então, veremos aí os próximos passos. Eu vou falar um negócio. Tudo indica que o Brasil voltará a ser feliz. Essa desgraça que tá acontecendo tá para acabar. Peço aí que você se inscreva. No primeiro comentário, deixe minhas outras redes sociais. Falou!